Boa tarde, meus irmãos. São exatamente 4 horas e 15 minutos de um sábado, dia 15, de outubro de 2016. Estou aqui justamente com a minha filha que está gravando esse vídeo. Temos vídeos longos de 40 minutos, não podemos colocar ainda por questões técnicas, mas logo colocaremos esses vídeos para vocês estarem observando, não vendo a minha opinião, porque a minha opinião não vale. O que vale é a opinião de Deus. O que vale é a opinião desta palavra. É esta palavra que vale a opinião. Então, antes de tudo, vou começar com uma oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te pedimos a tua orientação, o Espírito Santo de Deus nos orienta, o que devemos falar, como devemos agir nesse vídeo de que vamos fazer agora. Que esse meu amigo internauta que está do outro lado aí possa observar e ver o que de fato é de Deus e o que não é. Não queremos aqui formar a opinião de ninguém e nem também infringir leis nem nada. Nós queremos apenas fazer cumprir-se a tua palavra. Assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, vamos direto ao assunto. Abra comigo aí em João capítulo 4. João 4, ele fala da mulher de Samaria, Aqui diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava discípulos de João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos. Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Ele era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta das horas sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, que é que te pede, dá-me da tua água, e tu lhe pedirias, e te daria uma água viva. Ele falou: dá uma água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço. Onde, pois, tiraria a água viva? És, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu? Bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: bem sabe, desta água tornarás a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu e minha mãe, minha família nunca mais tenha sede. E nem precisa vir buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao responder a mulher: não tenho marido. Respondeu Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 já maridos tiveste, e esse agora que tem não é teu marido. Disseste com verdade. Continuando. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais, isso aqui é muito importante, tá? Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, disseis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: pode crer que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis e não conheceis. Vós adorareis o que conhece, porque a salvação vem com os judeus. Vem a hora, e a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são eles o que o Pai procura para seus adoradores. Eu vou ficar aqui, nessa palavra aqui, mais uma vez eu vou ler. Vem dias, e aí já chegou, E falam aqui, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que acontece aqui nessa passagem? Eu vou resumir, porque o vídeo é curto. Eu venho aqui falar algo
Porque, veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, o que acontece é o seguinte: nós temos no mundo muitas igrejas, né? Igrejas de tudo quanto é tipo, pentecostais, né? Pentecostais, tradicionais, adventistas. Nós temos várias placas, certo? O que acontece é o seguinte: estamos chegando numa hora em que a Igreja de Cristo ela está sendo provada em vários lugares do mundo, como no Iraque, no Afeganistão, na Síria, nos campos de refugiados, na Europa, uma parte da África, boa parte da África. Por que estou falando desses lugares? Porque nesses lugares não existe placa de igreja. Nesses lugares as pessoas são mortas por amor ao Evangelho. Olha que interessante isso que eu estou falando. Elas são mortas, trucidadas, decapitadas pelo amor não ao Evangelho, mas pelo amor a Cristo, que é o Deus messiânico, é o Deus criador dos céus e da terra. Nesses lugares, como Afeganistão, Iraque, Síria, nesses lugares não tem placas, igrejas não tem placas, igrejas, entre aspas, como seja a Assembleia de Deus, outras igrejas assim, não tem placa. Porque lá a coisa está tão feia, mas tão feia, que se colocar uma placa lá, elas morrem. Quantos já viram aí na própria YouTube? Pode colocar no YouTube pessoas sendo mortas pelo amor a Cristo. Recentemente passou um vídeo de pessoas adorando a Deus num templo. E foram trucidadas, mortas a tiros. Por quê? Porque essas pessoas que matam são terroristas radicais. E eles matam porque eles acham que você não tem que amar a Deus, a Jesus Cristo, mas sim amar Maomé. Tá bom, eu não venho falar aqui de Maomé, mas sim venho falar de Jesus. O que acontece é o seguinte: a placa Assembleia de Deus, Quadrangular, Universal e assim por diante, foi criada pelo homem. Foi inventada pelo homem. Porque se nós formos ler as Escrituras, a verdadeira igreja de Cristo, ela não tem placa. A sua base de fé é firmada na palavra, nos 10 mandamentos. Porque de tudo que está escrito na Bíblia são teorias de homens firmados no Espírito Santo. Mas as leis que foram criadas por Deus, essas leis não se tiram nem uma vírgula e nem um tio, que são os 10 mandamentos. O que eu quero falar? Gente, cuidado com o lugar onde você está indo adorar a Deus. Cuidado no lugar onde você diz que ali tem Deus. Eu acho assim, para quem não me conhece, eu sou pastor. Fui pastor de algumas igrejas, como Plenitude de Deus, Assembleia de Deus e assim por diante. Hoje eu não exerço o cargo de pastor em igreja nenhuma. Porque pelo que eu vi e pelo meu conhecimento que eu tenho, igrejas hoje são verdadeiras fábricas, indústrias. São verdadeiras coisas mundanas, que é a prostituta que está lá em Apocalipse. Eles falam que a prostituta do Apocalipse é a igreja romana, que é a igreja católica. Não é não. É também a, entre aspas, igreja cristã, que corrompe os maus costumes. Essa igreja que prega o dízimo, essa igreja que prega propósitos, que pregam tantas coisas que não estão agregadas a esta palavra. Então eu venho falar aqui na palavra, gente. Cuidado. Se você for numa igreja, Assembleia, Universal, que seja, de uma placa, e naquela igreja se prega principalmente a salvação, então você fique lá. Se prega realmente de fato a salvação. Não por merecimento e nem por obras, mas por amor a Cristo. Aí você fique lá. E se você vê que o seu pastor, a sua pastora, a pessoa que está na frente da igreja tem bons frutos, permaneça lá.
Mas se você observar, hoje em dia, é muito difícil ver esse tipo de comportamento. Hoje em dia você vê pessoas vazias, completamente vazias, pessoas que não têm noção do que estão fazendo na igreja. Elas cantam, elas tocam, elas falam de Jesus, elas pregam, são pastores, pastoras, são missionários, discípulos de Jesus, mas elas são só de fato quando estão no templo, entre quatro paredes. Que aí é muito fácil de ser. Eu quero ver você ser discípulo de Cristo aqui fora, aqui no mundo. Jesus falou essa oração, ele falou, Pai, rogo por Senhor guardar os teus filhos do mundo, não para que tire-os do mundo, mas para que sejam guardados pelo teu poder. Agora, o que acontece? Pessoas, não digo todas, tá? Vamos colocar aí metade, 50-50. De cada 10 crentes, cristãos, 3 ou 4, ou vamos colocar 5, são pessoas vazias. Elas são uma coisa dentro e outra coisa fora. Elas não condiz com aquilo que está nas Escrituras. Ela não condiz com aquilo que está na Santa Palavra. Para resumir, gente, eu sou contra as placas de igreja. Eu sou contra todo esse sistema. Por quê? Porque pelo meu conhecimento que eu tenho de causa, todas as igrejas que têm placa estão combinadas com um sistema Illuminati. Estão, querendo elas ou não, fazem parte do sistema do anticristo. Porque o anticristo dividiu as igrejas para poder organizar melhor o rebanho. Porque se o rebanho estivesse tudo junto num só lugar, era mais difícil de dominar. Como está dividido, agora é fácil de dominar. E outra, a Jesus falou que um reino dividido não subsistirá. Ele não está falando apenas do reino do maligno, mas também está falando do reino dos céus. Porque no reino dos céus não vai haver assembleia, não vai haver quadrangular, nada disso. Vai haver uma só povo, uma só igreja, um só Salvador. Como é que está o vídeo aí? Quantos minutos? Falta 2 minutos? Então, ó, falta 2 minutos. Bom, temos que correr porque é o seguinte, porque nós temos que colocar 15 minutos no YouTube. Então, essa é a parte 1, tá? Vamos dividir esses estudos sobre a Bíblia, sobre a igreja, em dois ou 3 capítulos. O primeiro capítulo é a igreja que fala placa, não tem nada a ver com isso que está aqui, ó. No próximo vídeo eu vou falar sobre usos e costumes, doutrinas, mandamentos de certas igrejas. E também vou falar de outra polêmica, tá? Nem tudo que está aqui é mandamento de Deus, tá? Se você não sabe, procure saber. E outra, leia isso com moderação. Você vai entender nos próximos estudos o que Deus quer dizer. Fique com Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.